Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nós pertencemos a Jesus e quando a gente se deixa pertencer por Ele, a gente não perde absolutamente nada. Nós tememos pertencer a outrem porque a gente teme perder a nossa identidade. Mas a gente só vive de verdade, só tem a nossa identidade de verdade
quando pertencemos ao Senhor. Isso é um mistério que aquele que se entrega experimenta. Quando você experimenta se entregar, você recebe mais de si mesmo, você se sente preenchido. E essa é a bênção daqueles que creem, aquele que acredita, que experimenta, ele não quer saber de outra coisa. A gente quer cada dia, cada vez mais se entregar. Queria mandar um beijão aí para todos vocês, para Maria Osório. Querida, depois eu queria que você dissesse se você está melhor. Fiquei sabendo que você teve que parar aí, dar uma parada, não sei o que é que houve. Queria saber se você já está melhor. Mandar um abração aí para o Anderson, para a Vânia Guida, para a Poli. Ontem eu não vi a Poli por aqui, a gente anota no caderninho. Mandar um beijão aí para a Poli, para o Douglas, meu pai e minha mãe assistindo, Isabel Brulon, Bruno Guimarães, tem um monte, deixa eu ver se eu consigo aqui ver quem mais está conosco. A Vanessa Jacomel, muito bom, Vanessa, a gente tem você como uma pessoa muito importante em tudo que a gente está fazendo, porque você é um alvo. Antes de você existir, a gente já tinha como alvo chegar em pessoas como você, e eu fico muito feliz de você ter chegado, porque é Deus manifestando o seu poder, cumprindo, né, com as suas promessas. Mara Lúcia, querida, coisa linda, pai e filha cantando. Por enquanto eu ainda estou cantando com ela, né? Mas ela está voando cada vez mais alto e a gente... Daqui a pouco eu vou ter que pedir licença. É interessante que quando a Alice tinha, eu não sei agora, talvez 6 anos, eu gravei um CD, né? E ela teve uma participação no CD. E aí o Taylor, que de vez em quando aparece por aí, que foi o saxofonista do CD, gravou o sax, né, no CD, ele disse assim, rapaz, sua filha canta melhor do que você. E aí a gente está vendo o resultado, graças a Deus, é isso que a gente espera, ver nossos filhos crescerem, voarem, é isso que a gente espera na nossa vida. Chega uma hora que quem é pai e mãe sabe bem disso, né? Chega uma hora que a conquista dos nossos filhos é muito mais importante do que as nossas próprias conquistas. A gente já não quer tanta coisa quanto a gente cria expectativa em função deles. Mandar um beijão para Márcia Campos e para o maridão. Ontem eu me lembro de ter visto vocês entrarem aqui e eu acho que eu não falei nada. Vocês me desculpem, vocês são um casal muito querido nosso, eu fico muito feliz de não perder o contato, de vê-los por aqui. Meu querido professor Pedro Guimarães, pastor Géder, Marcele Borges, tia Bizinha também, graças a Deus está sempre com a gente, Sueli de Souza. Bom, acho que falei todo mundo. Se eu não falei, possivelmente você está lá na sala de vídeo da Daniele e eu não consegui. Boa noite, fui para a roça, lá fico sem internet, mas hoje assisto a live de hoje e de ontem. Só fui lá, fico lá um dia para não perder as lives. Que bom, a roça é muito bom, né? A gente está aqui na roça. Graças a Deus tem internet também, né? Mas é muito bom esse efeito do campo sobre a nossa vida. É realmente uma experiência que a gente não quer substituir pela cidade mais. É uma escolha nossa aqui da família. E voar é com o Bruno, né? O Bruno, uma das especialidades do Bruno é instrução de parapente. Falar nisso, Bruno, hoje eu fui no retiro, né? A gente esteve lá na granja, eu estive lá na granja com meu pai, e eu vi que é ali que eles voam de parapente. Eu falei assim, um dia ainda vou voar de parapente com o Bruno. É daquelas coisas que a gente tem que fazer antes de morrer, né? Quero poder voar. E aí, melhor ainda, voar com um amigo que a gente confia e que ama, não é? Que bom, muito bom. Gente, antes da gente orar, queria agradecer muito a vocês. A resposta ontem da estreia do canal da Annalise foi ótima, foi excelente. A gente nem esperava, num dia de semana, muito corrido. A gente teve mais de 100 e...
já está em quase 110 inscritos lá no canal. Parece uma coisa fácil e pequena, mas não é. Eu já tenho canal no YouTube há mais de 10 anos e eu não tenho 100 pessoas inscritas. É muito difícil, não é? E isso se deveu muito à rapidez, o amor, o carinho de vocês. Vocês estão se tornando pessoas cada vez mais amáveis e a minha família tem provado do amor, do carinho de vocês. Eu não poderia deixar de agradecer. Hoje eu não consegui fazer contato com muitas pessoas para postar, para compartilhar o vídeo. E algumas pessoas com quem eu entrei em contato já tinham visto, já tinham se inscrito, já tinham curtido, comentado. Fiquei muito, muito feliz mesmo pelo resultado. E isso, eu vejo nisso o amor de Deus. Quando a gente fala de sinais do fim, a gente se acostumou a pensar sempre em catástrofes. A gente vê o que aconteceu em Beirute e a gente fala, o fim do mundo. Eu prefiro ver como um dos sinais, né, do fim e do início de uma nova vida com Jesus na eternidade, o amor entre os irmãos. Eu sempre disse isso. Que um sinal para mim de que a gente está chegando, né, nesse momento glorioso que será a gente viver com Cristo é sentir o amor entre os irmãos. Uma coisa que eu sempre peço a Jesus é que a gente possa ser uma comunidade forte. A gente está vivendo uma experiência virtual, mas ultra conectada, né? Nós estamos muito bem conectados, a gente pode sentir o amor de vocês e a gente quer dar o nosso amor para vocês. O Bruno está dizendo que vai ser mais do que uma honra voar com o meu pastor. Não sei, Bruno, tenho medo de você fazer alguma maldade comigo, brincar e meu coração acelerar demais, mas tem que confiar em tem que confiar em Deus, né? Tem que confiar em Deus, porque eu sei que você é um grande instrutor, né? Mas eu acho que é uma coisa assim muito, exige uma coragem muito grande. Bom, vou ter que fazer um dia, não vou poder fugir muito disso. Mandar um beijão também aí para Maria Rangel, muito queridona nossa. Esses dias eu passei perto da sua casa, porque eu fui buscar um exame de um amigo, era pertíssimo da sua casa, não quis incomodar porque era muito cedo, não é? E também por causa da pandemia, é muito chato, né? Constrangedor, a gente não poder se abraçar e tudo é muito chato, mas bateu a saudade ali de estar com vocês ali, com o Sérgio, Priscila, o Neto, o Genro, todo mundo. Tá bom, gente? Vamos orar. Pai, nós precisamos muito de Ti, nos ensina a depender de Ti. Estamos desejosos de experimentar coisas que a gente não sabe produzir, que a gente depende que o Senhor produza em nós, agindo por intermédio do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando com coisas muito sérias aqui. As nossas emoções, muitas vezes, pesam sobre nós, muitas vezes somos sabotados por elas, e somente o Senhor para nos levantar, para nos fortalecer. Nós não viemos aqui murmurar, reclamar da vida, não queremos aqui transferir nossos problemas para outros. Nós queremos, Pai, sim, entregá-los a Ti, crendo que o Senhor pode agir poderosamente sobre a nossa vida. Que ao final dessa transmissão, a gente possa se sentir fortalecido, direcionado por Ti, pacificado ao nível do nosso coração e ao mesmo tempo disposto, disposta a seguir em frente. Nos ajuda a seguir em frente, mesmo em meio a dores, não é? Às vezes situações de saúde, como agora infelizmente se tornou muito recorrente, às vezes em meio ao luto, infelizmente todos nós, no meio dessa pandemia, já perdemos alguém que a gente conhecia, que amava. Pai, nesse tempo difícil também, financeiro, que o Senhor ajude o Teu povo, que o amor vá muito na frente e produza uma rede de compartilhamento de ajuda, de amor, de compaixão, que dê conta de todo mundo, que ninguém fique sem, que todos possam estender a mão para dar e para receber também. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão fazendo tratamentos, aguardando o resultado de exames, quanto isso esgota a cada um de nós, mas que o Senhor nos dê força, mais do que saúde física, que tenhamos saúde emocional, saúde espiritual. Ó Deus, eu venho clamar, como a gente vem clamando todos os dias pelas famílias, que
que seja um tempo de mais e mais integração, de mais amor entre as famílias. Como há problemas entre as famílias. Ó Deus, que haja amor do filho pelos seus pais, dos pais por seus filhos. Que haja, Senhor Deus, até mesmo uma extensão desse amor e boa convivência com parentela, parentes distantes, próximos, que possamos estar unidos em amor, ajudando uns aos outros, Pai. Nos ajuda. Nós oramos, Pai, para que o Senhor ajude também aqueles que estão atravessando problemas emocionais sérios, que as pessoas não se sintam culpadas pelos problemas que atravessam, num nível em que elas fiquem ainda mais agravadas do que sentem, mas que elas sintam o teu amor, que elas se sintam acolhidas por ti e possam melhorar dia após dia. Nós assim oramos a ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. A Daniele está me lembrando aqui que o Ricardo Lira... Mota, de Portugal. Daniele está parecendo uma produtora aqui, gente. Chegou aqui com um fone no ouvido. O Ricardo Mota, esse casal querido lá de Portugal nosso, Ricardo e Edna Mota, são muito abençoados. Né? A gente sente muita saudade, a gente passou um tempo gostoso com eles. O Fogatio, como é que é? Fogatio? César? César, também tá. Não. Bom, vocês têm às vezes nomes tão pomposos que a gente não sabe dizer, né? Mas mandar um abração para o César também, para a esposa. Foggiato. Daniel está se armando aqui em falar italiano, né? Mandar um beijão para esse casal aí maravilhoso, para todos vocês. Bom, o Bruno está deixando aqui claro que ele é zero acidentes como instrutor, tá? Então, quem quiser, a gente até pode fazer isso juntos, tá? O Bruno é instrutor, a gente pode marcar um dia aí e mais algumas pessoas corajosas e a gente fazer isso juntos. Quem sabe, não é? Seria muito bom. Mandar um beijão então lá pro pessoal, Ricardo e Edna, pessoal lá de Portugal, pessoal muito querido, a gente ama muito. Bom, vamos à mensagem. Eu tenho uma mensagem hoje que eu estou dando um título a ela de Podemos Ser o que Vamos Nos Tornar. Eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 1, e eu vou ler apenas o verso 8. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse texto e a gente está sempre pregando esse texto, por onde a gente passa, né? Estou sempre pregando esse texto e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa dimensão temporal na nossa vida. E eu quero ler com você Apocalipse 1:8. Enquanto você localiza aí, eu tomo um pouquinho d'água. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, é a tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo a ministrar sobre os nossos corações. Livra-nos de qualquer impedimento, de qualquer distração que nos impeça de sermos despertados para entendermos melhor o teu reino, discernindo aquilo que precisamos acolher nos nossos corações. Que o Espírito Santo testifique nos corações que receberem essa mensagem, que é a tua mensagem. Que eu aqui não atrapalhe, te louvo pelo privilégio de poder transmitir a tua palavra, que ela aqueça os corações, que ela toque os corações, que ela edifique os corações. Que com o teu amor sejamos amados via a pregação da tua palavra nesse momento. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim, nós precisamos tomar isso para nós como uma palavra de esperança. Porque se Deus é o começo e se Deus é o fim, eu creio que Ele é um novo começo para mim e para você. E eu creio também que Ele pode dar fim àquilo que você precisa, que seja dado um fim na tua vida hoje.
Então eu amo essa palavra porque eu acho que sempre ela é oportuna. Nós sempre temos situações na nossa vida que precisam ser iniciadas e sempre temos questões na nossa vida que precisam ser encerradas. A dificuldade está em nós e às vezes nós temos algum tipo de limitação que nos impede de iniciarmos certos projetos na nossa vida. Tem coisas que a gente já tomou consciência, a gente já sabe que precisa iniciar, mas não consegue por si mesmo, não consegue por si só. Se sente enfraquecido, impossibilitado, limitado, restrito, confinado, preso, e aí a gente não faz o que quer fazer. E muitas vezes a gente também vive a experiência de estar fazendo algo que a gente sabe que tem que parar de fazer. E aí a gente já começa a identificar nas nossas vidas o que é que está nesse pé, não é? O que é que eu preciso começar que eu não comecei? O que é que eu preciso terminar urgentemente que eu não terminei? Quando eu abro a Bíblia e vejo Deus falando, né, sobre os seus próprios atributos, de que Ele é o princípio e o fim, eu tenho esperança, porque eu penso, bom, vou me agarrar a Deus e Ele vai me ajudar a iniciar aquilo que eu ainda não comecei, mas que preciso começar. Eu vou terminar aquilo que eu não terminei, que eu preciso terminar. Essa é a possibilidade que a gente tem em Deus. Isso é muito importante para todos nós. Todos nós podemos ter vivido a experiência de ter começado bem e não, lá pelo meio do caminho, enfrentamos problemas. Nós podemos ter também a experiência de termos começado mal e em Deus podemos nos refazer e consertar. Tem coisas na nossa vida que a gente começa muito bem. A gente começa fazendo o que é certo, da maneira certa, no momento certo, tudo corre bem e de repente vem uma situação adversa e a gente fica com a sensação de que está tudo perdido, que está tudo acabado. Mas Deus pode restaurar e trazer de volta aquilo que começou bem para que continue dando certo e ainda continue ainda melhor. Assim como aquilo que a gente começou mal, Deus pode restaurar e fazer com que dê certo. Eu tenho muita esperança nesse Deus e eu não quero que você passe por essa mensagem sem que ela passe por você, te atravesse e te mova a fazer o que você ainda não fez ou deixe de fazer aquilo que você precisa urgentemente deixar de fazer. Uma outra coisa que é muito interessante é a noção de tempo para Deus. Deus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Quando a gente lida com Deus, a gente perde essa dimensão e isso é um grande ganho para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Quando a gente se envolve com Deus, quando a gente cultiva uma espiritualidade que nos liga com mais intimidade a Deus, a gente descobre algo sobre a vida. Viver não é envelhecer. Viver não é começar com ânimo e aí, ao longo do tempo e dos anos, ir perdendo força e perdendo o ânimo. Em Deus eu posso ser criança, adulto e ancião o tempo todo. Porque se eu posso dar uma dimensão para o tempo espiritual, eu posso me envolver com o tempo de uma maneira diferente de como a gente lida humanamente, carnalmente falando, não é? E aí eu quero dar alguns exemplos aqui para você. A gente conhece pessoas que têm muita idade, mas têm uma lucidez admirável. Como eu disse ontem da amiga, da irmã, que me ligou e tem 93 anos e teve a iniciativa de fazer uma chamada de vídeo para mim, para perguntar de mim e da minha família. Bom, eu tenho 3 filhos, ela lembrou dos 3. Eu tenho uma esposa, ela lembrou da esposa.
não é? Fez comentários como se fosse uma pessoa que tivesse muito menos idade. Você não imagina, pensando, né, em quem falou comigo, que tem a idade que tem. Hoje mesmo foi muito engraçado. A gente foi em busca de uma determinada galinha para comprar. Não é? Uma galinha da Angola e não tem em muitos lugares, é, né? Muito raro no Rio de Janeiro você encontrar espaço. E aí nós demos carona a uma pessoa que tinha uma indicação de um lugar onde a gente poderia encontrar, a gente não sabia chegar lá, ele se ofereceu para ir conosco. E aí nós fizemos um caminho de subida e quando chegamos lá, aquela velha, a moda antiga, né, gritamos, porque a gente não tinha telefone e não tinha campainha na porta. Então gritamos e ficamos um tempo lá à espera. E ele me disse que a casa ficava muito no alto e que o senhor podia estar lá cuidando da roça e não estava nos ouvindo. Depois de algum tempo, passado algum tempo, a esposa sinaliza que a gente deveria esperar porque nós seríamos atendidos por ele. Esperamos mais um tempo até que o senhorzinho descesse para vir falar conosco. E aí foi engraçado porque a gente estava comentando que ele já é um senhor com idade, lida na roça, né, trabalha, né, no campo, e a gente estava comentando da vitalidade dele, né? E para nossa surpresa, a gente precisou de um número de telefone, e esse senhor não tinha um celular. Ele botou a mão na cabeça porque ele teria que subir novamente, pegar o número e trazer para a gente. E foi o que ele fez. E aí a gente imagina que a dimensão tempo é uma dimensão muito relativa. Você pode ter um adolescente que se comporte como um velho e você pode ter uma pessoa com idade avançada que tenha um espírito jovem. Eu também tenho muita esperança nesse Deus que é capaz de imprimir uma mentalidade jovem a quem já tem uma idade avançada, não é? E ao mesmo tempo, e é isso que é interessante você pensar, tem adultos que eles perderam algo da infância que deveria continuar. Assim como tem gente que tem idade, tem tempo de vida, mas não cresceu. A gente pode ter problemas nessas dimensões, e aí a proposta da terapia de Cristo é a gente procurar o ajuste. Eu tenho que amadurecer em determinadas coisas, mas tem coisas que eu envelheci e deveria rejuvenescer. E a proposta do Evangelho é justamente essa. É que a gente volte a ser criança, quando a gente pensa que a criança ela é arguta, ela é curiosa no bom sentido de aprender coisas novas. Uma criança ela fica extremamente chorosa por causa de alguma coisa. Momentos depois ela já está bem, já está brincando. Uma criança ela tem uma energia muito grande. Uma criança ela briga com outra, fica chateada e logo perdoa. Essas coisas não têm que ser perdidas. Você quer ver uma coisa? Criança não tem preconceito, criança não é racista. Criança não é intolerante com o outro. São coisas que a gente aprende e que são péssimas. Ou seja, a gente é puro e vai adoecendo. E há necessidade de retornarmos, muitas vezes, a essa infância onde a gente tinha uma essência muito mais próxima de sermos o que a gente chama de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele tem um lado pecado, caído e tem uma centelha divina. Então é preciso que a gente compreenda que a progressão ela precisa ser para o bem. E só quem ajusta esse tempo, por ser atemporal, por ser aquele que era, que é e que há de vir, é que pode trazer esse benefício, esse favor para a nossa vida. Tem coisas que a gente precisa voltar a ser criança, porque a gente adoeceu. Ficamos escaldados pela vida e passamos a ter mais dificuldade de amar as pessoas, coisa que talvez era muito mais simples para a gente em outros tempos. Eu muitas vezes na minha caminhada eu me peguei quebrantado diante do altar do Senhor, dizendo, Senhor,
me devolve, e eu não consigo falar isso sem me sentir muito emocionado, não é? Me devolve aquele adolescente que ia para a igreja de ônibus, sozinho, e chegava cheio de vontade de tocar um violão, um instrumento na igreja. Tem gente, por vezes, aí que entra na live que me conhece dessa época, de 30, quase 40 anos atrás, fazendo o que eu faço hoje, tocando, cantando, pregando. Não é? Eu comecei muito jovem a pregar. A primeira vez que eu preguei, eu não sei se tem alguém aí da época da escola adventista que se lembra disso. Eu pedi para sair no meio da aula, não é? Faltava ainda alguma aula e a gente tinha um culto. Ao meio-dia eu pedi para sair antes. E aí eu me lembro de um amigo, né, Rodrigo Calazans. Ele falou, gente, vamos bater palma aqui que o André vai pregar na igreja hoje. Eu devia ter uns 12 anos por aí. Peguei um ônibus, fui correndo para a igreja e eu preguei, né? Jesus Cristo é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Mas por vezes eu sinto que eu vou no automático. E aí eu falo, Deus, me devolve aquele André mais quebrantado, que se preparava, não é, que buscava mais, que chorava. A gente não pode perder isso de vista. Outro exemplo que eu dou sempre é a conquista. Quando você conhece alguém por quem você se apaixona, você tem uma criatividade para conquistar, seduzir, atrair, aproximar, que é algo, não é? Eu sempre penso nisso, no meu casamento, o esforço que eu fiz no primeiro encontro. Não é? Eu arranjei uma pessoa para dirigir, eu arranjei um restaurante legal e a gente foi num lugar bonito, eu fui num clube bacana. Eu fiz um negócio que eu não sei onde eu achei tanta criatividade, só consigo explicar isso pelo amor que me atraiu. E é isso que precisa ser vivo sempre. Eu não posso deixar que as coisas envelheçam, porque eu descobri em Deus alguém que pode me fazer retornar, porque eu sirvo a um Deus que era, que é e que há de vir. Então eu posso voltar Deus, eu quero sentir pela minha esposa aquilo que eu senti quando eu a conheci. Por que eu não posso fazer essa oração? Vocês creem que Deus ele pode fazer com que sentimentos originais, puros, essenciais, retornem para a nossa jornada? Eu creio nisso. Assim como eu acredito que quando eu fui infantil e se esperava que eu tivesse uma atitude madura, eu posso vir a aprender e a amadurecer. Eu posso olhar para a minha vida e identificar que em muitos momentos eu fui infantil, que eu poderia ter sido mais maduro. Olha, tem algo que é muito importante. Você não pode sentir culpa por aquilo que você fez por infantilidade. Meu filho mais novo entra no carro, aperta todos os botões. Eu digo para ele não fazer, eu vou ficando nervoso com aquilo, porque ele mexe, ele aperta todos os botões existentes e inexistentes, imaginários e reais. Mas quando ele for grande, eu vou lembrar disso e vou rir. Ele não vai poder, quando se tornar um homem maduro, lembrar de que fazia isso e sentir culpa. Ou seja, não se culpe por onde você errou por imaturidade. O que a gente não pode é continuar sem passarmos pela experiência do amadurecimento. Uma vez eu pegava barca, né, para ir para o Rio. E uma vez eu peguei uma barca e eles têm um sistema de televisão dentro da barca que passa notícia, né? E alguns anúncios também, algumas propagandas. E eu achei muito interessante uma propaganda, não sei quem lembra, uma propaganda de uma clínica odontológica que dizia o seguinte: uma criança sem dente é engraçado, mas um velho desdentado é feio. E na hora eu fiz o link, eu falei, poxa, é verdade. Tem coisas que enquanto a gente é imaturo, são cabíveis. Quando a gente cresce, elas não cabem mais para nós. Então a propaganda era no sentido de incentivar as pessoas a tratarem dos dentes.
Porque enquanto você é criança, caiu um dente, a gente acha engraçado, acha bonito, tira foto, não é? Guarda o dentinho lá num potinho, não é? Agora, quando a gente cresce, não cabe mais. E aí, esse é o intuito dessa mensagem. É mostrar que o tempo passa e nem sempre a gente amadurece. Essa coisa de dizer, com o tempo a gente amadurece. Não necessariamente. Você amadurece segundo aquilo que você lê, segundo aquilo que você ouve, as pessoas com quem você se envolve, as pessoas com quem você se relaciona, como você amplia ou não a sua visão de mundo. A gente tem pessoas em pleno século XXI que acreditam que a Terra não é redonda. Gente, isso é um retrocesso. Não é? Negar o progresso, isso é muito complicado, porque bloqueia, o ser humano bloqueia. Não é? A gente em música, por exemplo, a gente está sempre procurando escutar coisas novas e é inadiável que a gente progrida. O João Holanda está falando física quântica purinha. Nós podemos sim projetar nossa vida e ações. É isso aí. É isso aí. A gente tem uma dimensão, a gente tem uma relação com a dimensão temporal que é medieval. Não é? A gente tem sim essa capacidade de viajar no tempo, porque é fundamental que a gente compreenda que essa dimensão tempo ela é relativa e Deus não tem problema com o tempo, porque a Bíblia diz que ele era, é e há de vir, o Todo-Poderoso, e no nosso caso, por mais que a gente se lembre do passado ou possa projetar coisas para frente, o único tempo que a gente vive é o presente. Agora a mente e o coração viajam, né? Eles têm a capacidade de ir para frente e para volta, e aí eu quero entrar finalmente na mensagem. A gente já está acabando aqui e agora que eu vou iniciar, que eu quero dizer para você por que eu dei esse título. Podemos ser o que vamos nos tornar. Você pode ser hoje aquilo que você ainda vai se tornar. Sabe por quê? Porque se a gente pode dar um atributo espiritual ao tempo, eu posso viver o espírito daquilo que eu ainda vou me tornar agora. Sabe quando você inicia uma faculdade de medicina, mas você põe um jaleco e você se sente médico? Sabe que você é criança e aí às vezes você pega a roupa do seu pai porque você quer se parecer com ele, e eu percebo que as crianças adoram brincar com as coisas dos adultos. O meu filho entra, hoje foi muito engraçado, não é? Hoje foi muito engraçado, meu pai comprou uma Kombi recentemente, e eu entrei na Kombi, eu precisava tirar umas coisas de dentro, e aí o Daniel veio. Eu deixei ele brincando. Só que eu tive o cuidado de ir na ignição e tirar a chave. Ele chega para mim e diz assim, pai, eu quero a chave, não tira a chave daqui. Porque a graça para ele é que a chave esteja na ignição e que ele se sinta dirigindo. Como é que você se sente em relação ao futuro? Você precisa saber que você não precisa se sentir mal em relação ao futuro. Se você vive a terapia de Cristo em você, você precisa acreditar de todo o seu coração que você vai se tornar alguém melhor do que você é hoje. E mais do que isso, você pode se sentir como se você já fosse. Isso é poderoso demais. Eu não consigo falar isso sem me entusiasmar. Pensar que quando eu era criança, eu ia para o espelho e fingia que eu estava pregando para as pessoas. Pensar que quando eu era criança, eu estendia as minhas mãos e, escondido de todo mundo, eu dava a bênção apostólica. E eu dizia, um dia eu vou fazer isso. E eu me sentia como se eu estivesse vivendo aquilo antecipadamente. Qual é o benefício disso? Me entusiasmou, me animou, me motivou. Então, a gente não precisa pegar o futuro e trazer a preocupação, não é? Se ocupar daquilo que ainda não aconteceu negativamente.
a gente pode fazer algo muito melhor. A gente pode crer que as coisas vão melhorar e antecipar essa melhora para o tempo presente. Eu quero ser hoje, no nível do meu coração, das minhas emoções, dos meus pensamentos e vontades, aquilo que eu vou me tornar. Cuidado! Às vezes você é muito rigoroso com você mesmo, com você mesma, e não percebe que a gente está numa aprendizagem e isso vai... Você começa uma determinada coisa e você imagina na tua insegurança que não vai conseguir. Eu estava pensando sobre isso, né? Eu estava conversando com meu pai um dia desses sobre a Kombi. Eu falei, meu Deus, eu nunca dirigi Kombi, agora eu vou ter que dirigir a Kombi. Aí no primeiro dia a sensação é que eu ia morrer dentro da Kombi. No segundo dia, coisa estranha demais. E daqui a pouco você fala assim, meu Deus, é como se dirige um carro normal. Não tem diferença. Por quê? Porque a gente vai progredindo e vai criando habilidades, a gente vai fazendo sinapses nervosas novas. O teu cérebro vai fazendo novas conexões e aquilo que era impossível para você se torna fluente em você. A gente pensa, nunca vou conseguir pregar, nunca vou conseguir cantar, nunca vou conseguir desempenhar determinada função, não é? A Vanessa está dizendo, eu vou me tornar advogada, eu acredito que tomo posse disso. Eu já se sentia advogada. Aliás, eu tinha uma colega de trabalho, não sei se tem alguém aí que trabalhou comigo nessa época, mas eu tinha uma colega de trabalho que ela era admirável. Ela estava fazendo faculdade de Direito, trabalhava com a gente no banco, e quando a gente ia mostrar algum produto do banco em algum lugar, as pessoas pensavam que ela era diretora do banco, porque ela chegava com muita autoridade e falava, não, eu sou advogada, pronto, que acabou, não tinha, não tinha conversa, porque ela tinha uma postura. Isso, quando é usado para o mal, não conta, não vale para a gente. Mas quando isso é usado para o bem, isso é um poder tão grande. Porque esse texto é tão maravilhoso que ele termina dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso tudo. Eu posso tudo. O que é preciso a gente entender? A gente tem que ter uma ordenação nas coisas da nossa vida. A gente precisa perceber o que Deus quer fazer em nós. Deus quer nos tornar alguma coisa. E aí, quando a gente compreende ao longo da nossa experiência com Deus, a gente vai compreendendo o que é que nós vamos nos tornar, a gente já assume. A brincadeira que eu sempre faço é que você entra nas Casas Bahia, você leva o telefone celular, a geladeira ou o fogão e você não pagou. Você ainda vai pagar em 200 prestações, mas você já leva o bem. E o que eu estou te pedindo é para você antecipar o bem e ir experimentando a realidade desse bem paulatinamente. Você não vai se cobrar se tornar de hoje para amanhã, mas você pode fazer algo melhor. Você antecipa o que você vai se tornar, começa a se sentir e vai vivendo as coisas que têm que ser vividas. Eu tive que pegar e dirigir a Kombi para poder ir aprendendo. Mas eu entrei e falei assim, não, eu vou dirigir isso aqui. Eu vou dirigir isso aqui, eu vou ter que dar conta disso aqui. E eu quero que você pegue a tua vida e diga para você mesmo, para você mesma, que você vai dar conta porque o Senhor vai com você. Ele era, Ele há de vir, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o princípio e o fim. Ele dá para você a chance de um novo início. Se permita iniciar, para com esse negócio. Ah, esse ano acabou, esse ano está na metade, essa semana já quase... Não, esquece esse tempo, porque isso é o que entra na nossa cabeça que é pequena. Mas se permita ser habitado por um Espírito Santo que te leva além, que te desperta para enxergar muito além, para viver o tempo de uma maneira diferente e melhorada. Eu olho para os meus filhos e eu tenho sonhos ao olhar para eles. Eu tenho expectativas, eu tenho projetos. Eu estava lembrando hoje, minha esposa, quando estava grávida da Alice, que é a nossa mais velha, que canta, ela falou para mim chorando, ela estava grávida, devia ter 5, 6 meses, estava uma barrigona,
e ela disse assim, André, a gente tinha um nome na cabeça, se fosse homem, seria Asaf, porque a questão dos louvores e tudo, dos salmos, eu gosto muito do Asaf Borba, não é? E aí ela falou assim, olha, Deus me deu uma palavra de que vai ser alguém, né, que a gente não sabia o sexo ainda. Hoje a gente sabe muito antes, não é? Mas naquela altura eu lembro que a gente ainda não sabia. Ela falou assim, vai ser alguém que Deus vai usar no louvor. Gente, hoje minha filha tem 16 anos. E olha que coisa gostosa ter recebido essa promessa tanto antes. Deus já via na minha filha aquilo que ela ia se tornar. Antecipar isso ao nível do meu coração e da minha esposa sempre foi bênção. A Alice, com 3 anos de idade, eu lembro que eu comprei um violãozinho. Não sei se Lourdes está aí, Lourdes Gonçalves, se está aí, mas foi na igreja do Marquês de Pombal, lá em Lisboa. Eu comprei um violãozinho na loja do chinês. Eu estava apertado de grana, eu lembro que custou 10 euros, se eu não me engano, e eu ainda peguei emprestado esses 10 euros. Com o Júnior, de vez em quando ele entra aí na live também. E aí eu comprei um violãozinho, e foi o presente dela, a gente tirou foto, oramos por ela depois ali com os pastores, ela tocando violãozinho. Então, as coisas vão acontecer. Eu preciso que você acredite que as coisas vão acontecer e mais do que isso, que a tua linguagem mude, que a expressão do teu rosto, o teu semblante ganhe essa expressão capaz de captar aquilo que ainda vai se concretizar na sua vida. O olhar de quem crê, de quem espera, de quem tem esperança é diferente. A fala, a linguagem, as palavras liberadas pela boca daquele que crê são palavras diferentes. O que é que você perde fazendo isso? Eu creio num Deus que é alfa e ômega, porque Ele disse que é. E eu vejo que Ele é na minha própria vida. Eu creio que Ele é o princípio e é o fim. Ele pode iniciar projetos, Ele pode finalizar o que não está bom. Ele pode ir lá no meu passado e ressignificar as experiências. Ele pode me dar um presente ativo em que eu me sinto intensamente envolvido, mergulhado naquilo que Ele tem para mim e posso sonhar com o futuro, crendo que o pior na vida já passou e o melhor ainda está por vir. Pai, nós oramos a Ti. Age nos tempos da nossa vida, para que a gente não se prenda ao passado e se sinta bloqueado, acorrentado. Liberta-nos para que a gente viva aquilo que ainda seremos em Ti. Que o Senhor nos faça enxergar pela fé aquilo que vamos nos tornar e que possamos crer de uma tal maneira que o nosso coração exploda de alegria, se antecipando ao que ainda vai ser. Ainda que esteja difícil, a gente crê de todo o coração que estamos extraindo lições, que estamos sendo fortalecidos pelas experiências, ainda que dolorosas, e que haveremos de comemorar quando se concretizarem e agora também pela fé. Aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração nessa noite no nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Amanhã, eu creio que vai ser melhor do que hoje, e já quero ficar feliz por isso. Já quero ficar feliz por isso. Se Deus quiser, amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. E creio eu que daremos um passo a mais nessa jornada em que todos nós estamos sendo tratados por Jesus. Douglas está dizendo, a grosso modo, podemos chamar de uma espécie de déjà vu. Devemos viver o dia a dia da melhor maneira, como se já tivéssemos vivido por antecipação. Amém. Um beijão.